Olá, investidor! Está começando mais um Comprar ou Vender, o seu programa semanal de análise fundamentalista aqui da InfoMoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e recebo hoje aqui no estúdio Marcos Saravalli, ele que é analista da Upside Investor, já esteve aqui semana passada, viu que o programa na semana passada era das 10 melhores ações do Ibovespa nesse ano. Hoje vai ser das 10 piores ações do Ibovespa nesse ano. Na verdade é para fazer uma análise desse primeiro semestre do Ibovespa. A gente já olhou as 10 da semana passada e agora vamos olhar as 10 piores. Já temos aqui definidas. O programa vai ser dividido em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar das exportadoras, que é papel e celulose mais Embraer. Depois falaremos de Braskem, Rumo e CESP. E por fim, JBS mais BRF. São as piores ações de Ibovespa no ano, só por desempenho. Daqui são dados antes da abertura do pregão dessa segunda-feira, né? A Fibra era a pior ação com queda de 52%, disparada pior, porque em segundo vinha a Embraer com queda de 39%. A menos pior dessas 10 é a CESP, que está caindo 15,9%. Na verdade eu falei 10, mas são 9 ações, né? Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença, Marco. Programa semana passada, confesso que eu fiquei um pouco pessimista, porque a gente olhou 10 ou 12 ações e demos compra em 3 ou 5, foram poucas compras que a gente deu. E não sei se do outro lado vocês já estão mais otimistas, querendo comprar o que está mais barato, mas vamos começar com o trio de papel e celulose, né? Fibra, Suzano e Klabin ganharam muito na bolsa no passado, com a disparada do dólar, tiveram um desempenho muito bom. O ano começou, a aposta era de dólar acima de R$4. Isso. Essas apostas foram mudando. Hoje o dólar já chegou até 3,30 quase. E com isso, obviamente, as empresas com receita em dólar acabaram sofrendo. Na sua opinião, Fibra, Suzano e Klabin caíram demais e está numa boa hora para comprar? Ou essa queda é justificada e não vale a pena comprar? Não ficou uma pechincha? Bom, primeiro acho que resumiu o primeiro semestre, né? Acho que justamente isso. A gente estava lá em janeiro, se a gente olhar para trás, a gente tinha um cenário completamente diferente, né? O mundo ia acabar naquele momento, as commodities derretendo, enfim, a gente tinha muita coisa ruim internamente no Brasil, as expectativas lá embaixo. E muita coisa mudou, até olhando para o Boletim Fox, por exemplo, que é uma média das expectativas, apesar de elas estarem ainda muito baixas, mas tivemos várias revisões, algumas delas para o lado positivo, ou seja, o PIB, a gente vai ter mais um ano de recessão, vamos ter. Mas talvez seja um ano de uma recessão um pouco menor do que a gente estava esperando lá no primeiro semestre. E câmbio, principalmente, foi a principal expectativa positiva no lado bom, do lado de quem está aqui internamente, e no lado ruim das exportadoras, que subiram muito forte no ano de 2015. Então essa expectativa foi sendo revista ao longo do primeiro semestre, e 2 fatores, né? Essas empresas são muito... de certa forma, é muito fácil você desenhar um fluxo de caixa para essas empresas, principalmente para a Fibra, que basicamente ela tem um produto e basicamente um mercado. Quase tudo ela produz celulose e quase tudo é para exportação. Então ela depende basicamente de 2 grandes variáveis, o preço da commodity em si e do câmbio, né, que foi muito favorável em 2015 e está sendo muito desfavorável em 2016. A commodity, primeiramente a commodity, o lado de Fibra e Suzano, parece que está chegando num bottom, ou seja, parece que está chegando num fim, essas quedas mais recentes, e até foram anunciados alguns aumentos, apesar de serem alguns aumentos marginais, mas mostrando que existe uma demanda sendo retomada na China, na Europa e nos Estados Unidos. Então, ou seja, tem espaço e parece que as quedas pararam de cair, né? Chegou no final. Sim. Agora o dólar, a expectativa, principalmente na sexta-feira passada, a gente teve o grande fenômeno da semana. Surpreendente, diríamos, né? O mercado trabalhou quinta-feira como impossível ter o Brexit e na sexta veio praticamente quase que devolveu toda a alta da segunda até quinta-feira, né? Só na sexta-feira. Se tivesse alguma estatística para mostrar quantas pessoas passaram a noite acordada no mercado financeiro por causa daquilo, aqui na Faria Lima só via o pessoal com olheira mesmo de ter dormido à tarde vendo a cobertura, né? Mas acho que o grande recado da sexta-feira é o seguinte, a gente ainda não tem uma certeza em relação o que vai ser em desempenho econômico da região, do Reino Unido, da União Europeia em si, mas principalmente é o seguinte, parece que está ficando descartado o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, pelo menos no curto prazo. Eu digo para o curto prazo, provavelmente esse ano não vem aumento de taxa de juros. O que isso quer dizer para a gente aqui no Brasil? Muita liquidez, né? Farta liquidez do mundo inteiro, e o dólar não vai ganhar força em relação às outras moedas tão cedo. Ou seja,
o dólar ele tende a um movimento de apreciação no médio prazo, mas ele não deve vir agora, ou seja, todo mundo esperava que fosse em junho, que fosse em setembro, que fosse em dezembro, não vai ser, na nossa opinião lá no Upside, a gente espera que vá ser só no começo do ano que vem, o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, o aumento, ou seja, a apreciação do dólar só para o ano que vem, né? Uma apreciação um pouco mais forte, né? Ou seja, realmente esses papéis Fibra, Suzano e Klabin, por valuation e por múltiplos, independente da avaliação que você faça, eles estão num patamar atraente para você iniciar a montagem, você começar a montar as posições, essa é a recomendação lá do Upside, mas esses papéis não devem reagir tão forte no curto prazo, ou seja, não vai ser no mês de julho, de agosto, que esses papéis vão andar. Mas para quem está montando posição, que está entrando agora, é um bom momento de entrada. Para o investidor mais de longo prazo, que não quer o resultado para o final do ano, talvez não seja uma boa dica para esse horizonte de 3 a 6 meses. Isso. Mas para um prazo maior, em mais de 12 meses, já é um papel interessante, né? É. Dos três, você tem alguma preferência? A gente tem preferência por Suzano por conta de vários fatores, né? A Fibra em si, ela está passando por um momento que a Suzano ela vivenciou há 2 anos atrás, né? Ou seja, a Fibra ela vai começar um movimento de alavancagem para colocar mais uma planta em produção ao longo de 2017, o que a Suzano já fez, ou seja, a Suzano está no movimento de desalavancagem. Ou seja, a Suzano daqui a alguns meses, provavelmente esse vai ser o assunto interno da Suzano no segundo semestre, é o que a gente faz com tanto caixa que a gente está gerando. A gente distribui dividendos, a gente faz alguma aquisição marginal que possa agregar valor para o acionista, a gente faz alguma aquisição fora do Brasil, ou seja, essa decisão, com certeza, esse assunto vai ser pauta do Conselho de Administração da Suzano ao longo do segundo semestre, porque as empresas estão se desalavancando muito rápido, né? Inclusive a Fitch elevou o rating da Suzano na semana passada, e elas estão gerando muito caixa, continuam gerando caixa, ou seja, o cenário ele é menos otimista do que a gente estava em 2015, mas continua gerando muito caixa, né? Tanto para a Suzano, para a Fibra, como para a Klabin. A Klabin é um case que a celulose ela ganha espaço nos resultados com a entrada de Puma agora, ao longo desse semestre, mas é um case ainda que tem uma participação muito grande em relação à atividade econômica local, ou seja, a nossa expectativa para médio prazo é que o câmbio vá se valorizando, principalmente no começo do ano que vem, e por múltiplos, a Suzano é a empresa mais descontada na nossa avaliação. Tá? Legal. A Klabin é a empresa mais cara dentro do setor na nossa avaliação. Tá? Então, preferência por Suzano. A Klabin ela tem muito mais exposição à atividade doméstica do que as outras duas, né? Então acaba... E o projeto de Puma que você falou é aquele no Paraná, né? Se não me engano, que o tão esperado projeto. É um projeto, assim, excepcional. Assim, o interessante desse setor, que independente se a economia mundial está indo bem ou indo mal, o Brasil tem um diferencial competitivo muito grande que nenhum outro país tem. Talvez alguns outros países da América Latina, mas só o Brasil tem, porque a nossa madeira, ela cresce muito rápido, a gente tem o custo muito baixo, custo caixa mais baixo do mundo aqui no Brasil. Enfim, essas diferenças competitivas, elas vão continuar, independente do cenário. Se a celulose começar a cair, continuar caindo, tem alguns produtores marginais, principalmente no norte da Europa, que eles começam a operar no negativo, e até a gente viu essa notícia no ano passado, eles começam a parar de produzir, eles não ficam produzindo 2, 3 trimestres negativos, só eu não aguento mais, eu paro de produzir. Então existe uma expectativa também de que nesse patamar de preço de celulose, algumas operações começam a ser fechadas no mundo, não no Cone Sul aqui no Brasil e outros países da América Latina, mas alguns países, principalmente na região norte ali da Europa. Isso também traz um melhor equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, realmente na nossa avaliação, o preço da celulose está chegando num ponto de inflexão. Tá? Entendi. Então, assim, de novo, reforçando, para aumentar a posição, Suzano, que é a nossa principal recomendação, está chegando um preço muito atraente para ponto de entrada, para posições de médio e longo prazo. Tá? Tá. Vamos falar da outra da pauta, que é a Embraer, mas antes, só 2 coisas que você falou. Primeiro de juros nos Estados Unidos, esse fim de semana a gente estava na Expo 2016, o evento da XP, e dentre as várias plenárias que tiveram, eu acompanhei uma com Jean-Kiel Santos, do Haitong, estava o João Braga, da XP Gestão, e o Celso Plasto, aqui da XP Investimentos. E a leitura também está bem nessa linha. Fed não deve subir juros nesse ano, depois do Brexit. E até falando nisso, quem tem o aplicativo do InfoMoney no iPhone recebeu já que o S&P tirou o AAA do Reino Unido, acabou de tirar, perspectiva negativa para a nota e já deixou só AA agora, bem refletindo toda essa preocupação com o Brexit.
mas você já fez uma bela leitura de dólar. Sim, Olhando para a Fibria, Suzano e Klabin, você prefere Suzano. E agora sobre Embraer. A gente já falou em programas recentes aqui da Embraer, na época da troca de CEO. Ela acaba sendo uma opção mais interessante que as de papel e celulose ou menos interessante? Então, na teoria, ela devia ser mais estável do que são as empresas de papel e celulose. A papel e celulose são commodities, né? Então, elas, apesar da commodity celulose ser menos volátil do que um petróleo, do que um minério de ferro, só que as empresas são bastante voláteis em bolsa, né? E a Embraer acaba entrando dentro do mesmo pacote, o que não deveria ser. O mercado acaba precificando todo mundo junto, como um pacote dólar, o que foi no ano de 2015 e o que não está sendo em 2016, né? Só que a Embraer, ela acaba sendo um reflexo muito mais principalmente de demanda, e o principal mercado consumidor, além dos países asiáticos, é o mercado norte-americano, né? Então, acho que além do fator dólar em cima de Embraer, tem um fator também de preocupação em relação à economia, à atividade econômica americana, né? Existem, apesar de ser hoje uma minoria, mas se a gente olhasse para 6 meses atrás, 12 meses atrás, não existia esse cenário. Hoje existe o cenário, aqueles economistas um pouco mais reativos, sinalizando que existe a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, mesmo que seja por apenas 2 trimestres, mas em algum momento essa minoria acha que pode acontecer, por conta de Brexit, por conta de atividade econômica chinesa que não se recupera, enfim, por diversos fatores. Isso traz preocupação para a Embraer, né? Ou seja, a demanda por aeronaves ela não pode vir tão rápido ou não da mesma magnitude. E lembrando que grande parte dividir a Embraer, ela está falando de comercial, de jatos executivos e de defesa. Mas todos esses bens dependem de atividade econômica, uma atividade econômica mais forte para elevar a demanda. Então essa preocupação em relação a dólar, somada à preocupação de uma atividade econômica nos Estados Unidos mais fraca, estão levando a Embraer a ser penalizada junto como se fosse uma commodity dentro do bloco dólar como um todo, né? Só para lembrar um ponto também interessante, que esses papéis em 2015, que a gente sempre fala, eram os queridinhos da Bolsa, todos os grandes gestores tinham eles nas carteiras, e como os papéis subiram muito, automaticamente eles ganham posição dentro das carteiras, né? Então, ao longo do primeiro semestre, o que houve também foi uma readequação dos portfólios, né? Vamos supor, coloquei 10% de celulose na minha carteira. Subiu muito, tem 20%, eu não consigo ter 20% só de um setor de celulose, você tinha que comparar com o Ibovespa, ter um peso muito menor, né? Então você precisa fazer uma readequação. Então o que aconteceu também ao longo do primeiro semestre foi uma soma de fatores. E também o gestor fala assim, pô, tem uma soma de fatores, me justifica vender e também eu preciso readequar por perfil de risco, por gestão de risco. Eu preciso reduzir essas posições nesses setores em si, que é principalmente esses 4 papéis, né? Celulose e Embraer. Isso aí que você falou é bem interessante mesmo, ter em mente, porque até por carteira recomendada, né, a gente quando vê as corretoras falando, então carteira recomendada tem X%. Isso. Aí no mês seguinte, vai pegar um exemplo, a Petrobras caiu 20% no mês, aí eles reduzimos a participação da Petrobras, tiramos 10% de Petrobras, colocou mais 10%. Mas se a carteira recomendada fosse algo prático, não hipotético, né? Na verdade, essa participação que era 10% caiu para 8%, né? Então não deveria retirar isso. É um bom ponto realmente, porque acabou ganhando participação e o cara que já viu aumentar a participação, já sente uma vontade a mais de reduzir. Vê os preços caindo, já aproveita para embolsar ainda mais. Bom, final desse primeiro bloco, são 3 horas e 3 minutos, a gente vai fazer os próximos 2 blocos um pouquinho mais rápido para não roubarmos o horário do programa do Vagnão. Um intervalo rapidinho e na volta a gente já fala de outras das piores ações do Ibovespa e quais valem a pena comprar ou não. Fique ligado.